Sabe, e se a chave para o nosso equilíbrio emocional não estivesse no controle, mas em algo completamente diferente? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva teológica bem interessante sobre essa batalha interna que todo mundo vive, para tentar entender melhor o que são as emoções e os sentimentos. Quem nunca? Não é verdade? Aquela sensação de que uma onda de raiva ou de tristeza simplesmente toma conta de tudo. Pois é, essa experiência, que é tão humana e universal, é exatamente o ponto de partida da nossa conversa de hoje. E olha, essa não é uma sensação isolada. A fonte que a gente está analisando aqui destaca uma coisa muito séria: uma crise global de saúde mental, com cada vez mais casos de ansiedade e depressão. Isso torna esse papo não só interessante, mas bem necessário. Para a gente entender essa perspectiva, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar dessa batalha interna que é de todo mundo. Depois, uma distinção que é crucial. Emoção é diferente de sentimento. Aí a gente vai ver as 6 emoções básicas, analisar o momento da escolha e, por fim, descobrir o que significa guardar o coração. Então, vamos lá. Começando pelo campo de batalha, a nossa própria natureza, segundo a visão da nossa fonte. A fonte nos descreve como um sistema todo interligado. A gente pensa, esses pensamentos geram sentimentos, que por sua vez alimentam desejos, e no final tudo isso vira uma ação. É um ciclo que não para, sabe? Uma coisa influenciando a outra o tempo todo. Agora, a gente chega num ponto que é a chave para entender todo o resto. A diferença, que é fundamental entre emoção e sentimento. Para colocar tudo isso debaixo de um mesmo guarda-chuva, a fonte usa o termo afetividade. É basicamente o nosso universo interior, sabe? A nossa capacidade de sentir tudo, desde uma reação de susto até um estado de gratidão que dura dias. E aqui a distinção fica bem clara. A emoção é como um raio, uma reação imediata, super intensa e muitas vezes inconsciente, como um susto. Pá! Aconteceu. Já o sentimento é o que a gente cultiva depois. É mais suave, mais duradouro e consciente, como um sentimento de gratidão. Um é um evento, o outro um estado. Certo. Então, quais são essas reações de largada, essas emoções base? A fonte aponta para 6 principais. Segundo a fonte, estas são as 6 emoções básicas: a alegria, o medo, a raiva, a surpresa, o nojo e a tristeza. Elas são vistas como as respostas instintivas, universais, que servem de base para toda a nossa vida emocional. E essas emoções não ficam só na nossa cabeça, não. Elas se manifestam no corpo e como? O coração dispara, a respiração fica curta, os músculos enrijecem, o corpo todo entra em estado de alerta, respondendo a esses gatilhos instantâneos. A fonte usa a história de Adão e Eva para ilustrar bem essa transição. No começo, a emoção da alegria se desenvolve e vira o sentimento de felicidade. Mas depois da queda, as emoções de vergonha e medo são cultivadas e se transformam em sentimentos de tristeza e dor. É uma metáfora perfeita. A emoção é a semente, o sentimento é a planta que cresce a partir dela. Isso nos leva a um ponto de virada. Se a emoção é um instinto, onde é que entra a nossa responsabilidade? Bem, a resposta parece estar no espaço que existe entre a reação e a ação. Essa citação é central no argumento da fonte. Ela sugere que sentir a emoção da raiva, por si só, não é o problema. A questão moral aparece naquilo que se faz com essa raiva, na decisão de não deixar que ela se transforme numa atitude errada. A história de Caim serve como um exemplo trágico disso. Tudo começa com a reação, a emoção da raiva. Aí vem o aviso, a chance de escolher outro caminho. Mas Caim escolhe cultivar aquela raiva, alimentar aquilo até se tornar um sentimento de ódio que termina numa tragédia. E aqui está o pulo do gato. A emoção inicial, o instinto talvez esteja fora do nosso controle. Mas a decisão de cultivar essa emoção, de ficar remoendo aquilo até dominar a gente, é aí que a nossa responsabilidade pessoal entra em cena. E isso desmonta uma desculpa bem comum. De acordo com a fonte, dizer eu sou assim mesmo, não é autoaceitação, é desistência. É se recusar a assumir a responsabilidade por aquilo que a gente cultiva do lado de dentro. Certo. Então, qual é a solução proposta pela fonte para a gente encontrar esse equilíbrio? É o que a gente vai ver agora. A fonte nos apresenta uma encruzilhada. De um lado, o que ela chama de autonomia humana, a tentativa de se controlar pela própria força, que muitas vezes só leva à frustração. Do outro, a paz divina,
Um caminho que não busca o controle, mas a entrega, descrito como um processo que vai além da nossa capacidade natural. Essa busca pelo controle total é chamada de falsa autonomia humana. É a ilusão de que podemos ser mestres de um oceano, quando na verdade mal conseguimos controlar nosso próprio barco. A fonte vê isso como uma armadilha, uma que ignora nossos próprios limites. Em contraste total com o autocontrole, a fonte propõe uma inversão. A ideia aqui não é que a gente protege o nosso coração, mas que uma força externa, a paz de Deus, o protege por nós. E é uma paz que, segundo o texto, vai além da nossa capacidade de compreensão. E como se alcança essa paz? A fonte descreve um caminho de atitudes. A base de tudo seria a humildade e a obediência. E isso é nutrido por um coração grato, pela oração e pela capacidade de colocar os interesses dos outros na frente dos nossos. E assim, a gente chega à conclusão central. Nessa perspectiva, a batalha pelo equilíbrio não é vencida pelo autodomínio, mas pela entrega. A verdadeira força não estaria em controlar tudo, mas em confiar em algo maior que nós mesmos. E isso tudo nos deixa com uma questão fundamental para refletir. Olhando para esses dois caminhos, o do esforço do autodomínio e o ato da entrega, a fonte nos convida a pensar: qual deles leva à paz que realmente permanece?